Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Hoje aqui nos estúdios da RCTV eu recebo o advogado Paulo Vitor Souto. A gente vai conversar muito aqui sobre contas inativas de FGTS. O primeiro lote já foi liberado no último final de semana para quem fez aniversário em janeiro e fevereiro. Mas ainda as dúvidas persistem. Tem muita gente nas filas da Caixa Econômica, de caixas lotéricas, correspondentes bancários, tentando receber e antecipar esse recebimento até do FGTS. Muita gente que até que não tem direito, mas vai para lá, para as filas, passar o dia inteiro até ter uma resposta e às vezes sai inconformado do estabelecimento. Vamos conversar sobre isso com Paulo Souto, a partir de agora, Paulo Vitor Souto, a partir de agora, para a gente esclarecer várias dúvidas. Quem tem dúvida, é bom ficar ligado agora no 27 segundos. Até o último bloco a gente vai estar aqui com o advogado esclarecendo tudo isso. Boa noite, Paulo Vitor Souto. Bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Hermes. Boa noite, telespectador. Finalmente agradeço o convite e a oportunidade de atendê-lo e estar aqui esclarecendo essas dúvidas. Pois é, só para esclarecer mais ainda e detalhar a participação do nosso convidado, ele tem uma coluna eletrônica, participa sempre dos programas da TV Correio, de Linda Carvalho, não é isso, Paulo? No Correio Manhã. No Correio Manhã. De 15 em 15 dias estamos tratando sobre direitos trabalhistas e previdenciários na coluna Seu Direito do Correio Manhã. Então, se o telespectador puder ficar ligado nesses dias, a gente está lá tirando mais dúvidas sobre o assunto. Bom, vamos esclarecer dúvidas sobre contas inativas de FGTS, que é o assunto do momento. Tem uma correria danada para a Caixa Econômica Federal, para as casas lotéricas e para os correspondentes bancários. Em primeiro lugar, quem não foi ainda, não sabe ainda o que é que faz. Qual o primeiro passo que a pessoa deve fazer? Eu acho que eu tenho uma conta inativa lá daquela empresa que eu deixei de trabalhar antes de 2015. O que é que essa pessoa deve fazer em primeiro lugar? O seu relato, Hermes, é uma coisa extremamente comum. De fato, muita gente está correndo atrás dessas contas inativas, mesmo sem ter direito. Está superlotando as agências da Caixa Econômica Federal para tirar essas dúvidas. O que pode ser feito muito bem pelo site da Caixa Econômica Federal, pela internet, pode ser feito pelo telefone e pode ser feito presencialmente. Mas o primeiro passo para você verificar se realmente tem essas contas inativas é entrar em contato com a Caixa Econômica. Em que pese, Hermes, todas as informações divulgadas pelo governo, todas as informações divulgadas pela mídia, muita gente ainda está em dúvida, mas contas inativas que poderão ser sacadas pela nova medida provisória, a MP 736, são aquelas contas inativas até 31 de dezembro de 2015. Então, até então, essas contas são inativas. Quem saiu do emprego em 2016 ou saiu agora no início de 2017, infelizmente, não terá acesso a essas contas inativas, que é considerado inativa apenas as contas até 2015, 31 de dezembro de 2015. Primeiro passo, então, é ligar para a Caixa Econômica ou entrar no site? Eu acho muito mais fácil, muito mais prático o site da Caixa Econômica Federal. Entretanto, se não for possível, se a pessoa não tiver acesso à internet, é possível entrar em contato por telefone. Também é possível procurar as próprias agências, caso não consiga o contato por telefone ou pelo site. Até o aplicativo da Caixa Econômica Federal também tem acesso a essas informações. Se o telespectador tiver acesso ao aplicativo, ele também consegue verificar se tem ou não conta inativa. E o que é que o contribuinte precisa para ter acesso a esses dados da sua conta? Quais os documentos ele tem que levar? Para sacar o FGTS de conta inativa, ele precisa apenas fornecer o número do PIS,
fornecer a carteira de trabalho ou um documento que comprova a rescisão, no caso chamado TRCT, o termo de rescisão de contrato de trabalho, e basicamente isso, um documento de identificação, com foto. Nesse caso, são basicamente esses documentos. Para ter a primeira informação, eu vou na Caixa Econômica, primeira vez, quero saber se meu nome está lá na lista das contas inativas ou não. Basta CPF? Basta normalmente o número do PIS ou PASEP. Ou PIS ou PASEP é o documento, é o dado mais indicado para você conseguir acesso a essas informações. Porque o que é que pode acontecer? Muitas vezes os trabalhadores eles têm o número do CPF, mas quando eles fornecem, existe mais o número do PIS ou mais o número do NIS. Isso pode haver uma certa confusão. Então, é ideal que ele tenha o número do PIS propriamente dito. Certo. E aí, depois que feita essa verificação, o trabalhador tem que entrar nessa, vamos dizer, lista de espera, Isso. chegar a data do calendário, porque não é assim, chega lá e receber. Não é. Tem que observar esse calendário que foi divulgado pelo governo. E sobre esse calendário é muito importante a gente fazer uma observação, Hermes. As pessoas que realmente têm um aniversário agora em janeiro e fevereiro podem sacar em março, a partir de março. Entretanto, se essas pessoas não quiserem pegar fila, elas podem aguardar o mês seguinte e sacar do mesmo jeito. Não são obrigadas a sacar este mês, elas podem sacar mais para frente. Então, tudo tem que ser observado, não adianta essa pressa toda que os trabalhadores têm. A gente sabe que estão precisando de dinheiro, que realmente é um acesso a um valor que não era esperado, mas pode aguardar. Mas as pessoas que têm aniversário mais para frente também têm que aguardar quando chegar o mês correspondente. Quer dizer, eu estava ali, eu aniversariei entre janeiro e fevereiro. Aí sexta-feira amanheci assim meio doente e tal, não pude ir à Caixa. No sábado também não pude ir. Então não tem perigo de você perder essa oportunidade. Você pode voltar a outra data. De jeito nenhum. Não há perigo de qualquer pessoa sacar os seus valores que estão na sua conta, até porque a conta é individual e ela é vinculada ao próprio trabalhador. Não é possível esse saque indevido por outras pessoas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se por acaso tiver muito cheio as agências da Caixa, que eu sei que estão, o trabalhador pode esperar o mês seguinte para fazer o saque. Lembrando que o limite para esses saques é até 31 de julho de 2017. O trabalhador que não pode sacar em julho, se quiser sacar em agosto, ele não vai poder. Então, os últimos da fila realmente terão que sacar no mês de julho. Tá. A data do aniversário é apenas para saque, pedido de informação a qualquer tempo. A qualquer tempo, independente da data do aniversário. E a pessoa vai direto naquele setor que tem lá FGTS, PIS, da Caixa Econômica? Normalmente, o pessoal da Caixa, o setor mais indicado é esse. Mas os atendentes, os próprios chamados azulzinhos, eles vão indicar o setor correspondente para prestar essas informações. Mas aquele setor que você mencionou realmente é o mais indicado para isso. Bom, eu tenho uma conta inativa no FGTS, já sei de antemão que lá tem menos de R$3.000 para o saque. Eu posso sacar numa agência da Caixa ou obrigatoriamente tenho que sacar numa casa lotérica ou num correspondente bancário? Você pode escolher a opção de saque, quais os locais que você vai sacar. É possível, se a pessoa tiver um limite, se eu não me engano, até R$1.500, fazer o saque pelo próprio terminal de autoatendimento. Até R$3.000 é possível na casa lotérica. Acima disso, só na agência da Caixa Econômica Federal. Mas não é obrigatório. A pessoa que tem um valor menor não é obrigatório no terminal de autoatendimento. A pessoa que tem menos de R$1.500 não é obrigada a ir na casa lotérica. Ele pode escolher qual é o meio mais fácil para sacar. Se não tem familiaridade com os terminais, com casa lotérica, pode ir na agência sem nenhum problema. Não há obrigatoriedade nesse sentido. Tá. Quando esse dinheiro cai na conta da pessoa, a pessoa está devendo o cheque especial, é cliente da Caixa, está devendo o cheque especial. A Caixa já coloca esse dinheiro para pagamento de juros de cheque ou não? Via de regra vai acontecer isso. Vai acontecer Infelizmente vai acontecer, porque pode acontecer, como você mencionou, o depósito automático. Quem já tem conta da Caixa. O que é que o trabalhador deve fazer? Se antecipar, nesse caso, ir até a Caixa Econômica, fazer a solicitação para que isso não ocorra. Entretanto, a gente sabe que esses contratos bancários, normalmente já há essa previsão. E por isso é necessário o trabalhador olhar como é que está esse contrato, verificar se realmente ele tem como modificar isso. Porque se os valores caírem na sua conta e o cheque especial estiver negativo, ou outras dúvidas, ou outros débitos, como por exemplo, Bacens, os chamados penhoras online, pode cair no dia que o FGTS cair. Se uma penhora online for feita na sua conta, que é um bloqueio judicial, pode ocorrer o bloqueio desse valor da conta do FGTS, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Isso, sem nenhuma irregularidade no caso. O problema vai ser para o trabalhador, né? Isso, é verdade. Agora, Paulo, nós sabemos que é 2015, né, o limite das contas inativas. Isso. E se a empresa faliu?
Como é que faz? A empresa ter falido não necessariamente impede o direito do trabalhador de receber os valores. O que é que a gente sabe que acontece muito na advocacia trabalhista, a gente tem aos montes, as empresas que realmente não depositam o FGTS. Eu estava lendo há alguns dias, muitas pessoas que achavam que tinham valores depositados e não tiveram, e foram verificar agora, mas não tem esses valores. O que é que aconteceu? A empresa não depositou corretamente ou não depositou, ou houve um problema de cadastro. Nessas situações, se a empresa deliberadamente não depositou os valores, o trabalhador, se saiu após 2 anos do emprego, até 2 anos do emprego, pode ingressar no Justiça do Trabalho pleiteando o pagamento desses valores. Entretanto, se a empresa está falida e não houve esse pagamento, ela ainda pode pleitear. O problema vai ser muito mais difícil receber. Mas cabe uma ação contra a massa falida? Sim, cabe uma ação trabalhista contra a massa falida. A questão hoje em dia é que no Brasil, Hermes, infelizmente, as empresas quando fecham, elas não declaram falência, elas simplesmente fecham e dão baixa. E você termina sem encontrar nada em nome das empresas. Esse é o problema. Você vai tentar com uma ação, você vai até ganhar, mas pode não levar. Esse é o problema. Certo. Além de ser muito demorado, né? Exatamente. Ou não? A Justiça do Trabalho costuma ser mais célere que a Justiça comum, a Justiça civil, a Justiça criminal, mas ainda assim pode demorar um pouco mais de tempo do que o trabalhador espera. Muita gente tenta receber valores de condição trabalhista em 6 meses. Pode até acontecer, excepcionalmente, mas normalmente uma ação pode demorar 1 ano, 2 anos ou até mais. Bom, nós temos uma situação no interior que é inusitada, vamos dizer assim, mas é uma questão de segurança. Muitas agências bancárias fecharam suas portas por conta da insegurança, né? Tiveram inclusive cofres explodidos por quadrilhas. Aí para esse trabalhador não tem jeito, ele tem que se deslocar para uma cidade mais próxima para fazer essa verificação. Infelizmente, ele tem que se deslocar até um local que tenha um ponto de atendimento da Caixa Federal, seja um correspondente bancário, como uma casa lotérica, seja uma agência. Mas nesse caso ele tem que se deslocar. Infelizmente é a realidade que a gente vive. Ok. Bom, a gente vai para um intervalo e volta em seguida com o segundo bloco do 27 segundos. Estou fazendo aqui a transmissão também pelo Facebook e vou registrar aqui a Socorro Gadelha, o Wellington Farias, o Biratã Cirne e a Soraya Vilar nos acompanhando. Daqui a pouquinho eu retomo a entrevista aqui com o advogado Paulo Vitor Souto. Fique ligado, a gente volta em seguida, é rapidinho. De volta com o 27 segundos pela RCTV, nós estamos conversando hoje aqui ao vivo com o advogado Paulo Vitor Souto, principalmente sobre as contas inativas do FGTS. Nós sabemos que temos aí filas e mais filas nas agências da Caixa Econômica Federal, todo mundo procurando saber se tem direito àquele dinheirinho extra, um dinheirinho que não contava até bem pouco tempo, mas que com uma decisão do governo federal houve a liberação desse dinheiro das contas inativas. Aí já viu, aquele corre-corre para as agências bancárias. Paulo, a FGTS é uma obrigação das empresas trabalhistas a depositarem, a fazerem esse depósito. Você que acompanha de perto o direito trabalhista, você vê algum perigo nessa reforma trabalhista que se propaga por aí pelo Brasil? O governo fala muito em modernidade das leis, da relação de trabalhos. Benefícios como o FGTS serem atingidos por essa nova legislação? Hermes, eu vejo diversos perigos, tanto na reforma trabalhista como na reforma previdenciária e diversas outras mudanças que o governo tem proposto. A questão muita especulação está sendo feita. Então a gente precisa ter uma certa cautela ao analisar tudo isso que está sendo proposto pelo governo. Até porque até agora não existe nenhuma proposta oficial em relação à reforma trabalhista. O que deve ocorrer são as chamadas mini-reformas. Em relação ao FGTS, pode-se até ventilar a questão de suprimir esse direito, algo do tipo. Entretanto, eu não acho que isso é pertinente, eu não acho que isso vai chegar a passar pelo Congresso Nacional e isso também vai ser muito combatido pelas classes dos trabalhadores. Até, afinal de contas, é um direito que é oriundo da década de 60, exatamente quando já existia a estabilidade no emprego. Naquela época existia estabilidade e o governo, para evitar a estabilidade, o que é que fez? Criou o FGTS, para que o trabalhador pudesse sacar um valor que era depositado habitualmente quando mais necessitasse. Então, assim, suprimir mais esse direito é um ato atentatório contra os direitos dos trabalhadores. Eu não acho que seja válido, eu acho que é perigoso demais. Mas o governo
tem uma proposta de terceirização dos serviços, né? Hoje em dia já existe a chamada terceirização. E o que é que ocorre? Muitas empresas fazem a chamada terceirização ilícita. É possível que uma empresa venha terceirizar atividades que não são sua finalidade. Por exemplo, a questão de limpeza, a questão de segurança. Empresas como um todo podem terceirizar esses setores. Entretanto, o governo quer ampliar essa terceirização para toda e qualquer finalidade, toda e qualquer classe, toda e qualquer, mesmo que a classe seja a finalidade da empresa. Ou seja, uma televisão pode terceirizar, inclusive, os próprios jornalistas. Isso é válido? Pela proposta seria, certo? Agora, isso tem que ser analisado com muita ressalva, porque, querendo ou não, pode ocorrer a criação de empresas que não tenham solvência para eventuais execuções trabalhistas, eventuais reclamações trabalhistas. Mas essas são novas propostas, sim, do governo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, saiu com uma declaração que chamou a atenção defendendo o fim da Justiça do Trabalho. O procurador do Trabalho aqui, Eduardo Varandas, se chateou, até fez uma publicação nas suas redes sociais, detonando a classe política. Na sua avaliação, o que seria dessa relação do emprego, do patrão-empregado, com o fim da Justiça do Trabalho? Mas essa é uma pergunta que realmente foi alvo de muita discussão nos grupos de WhatsApp, em Facebook e diversos outros locais. A declaração do nosso presidente da Câmara, Dr. Rodrigo Maia, ele classificou, se eu não me engano, como irresponsável a Justiça do Trabalho. Eu reputo que irresponsável foi a posição dele. Ele, como homem público, ele não pode ter uma opinião tão crítica em relação a uma justiça que defende o trabalho. Não vou nem dizer defende o trabalhador, porque muita gente tem esse pensamento, que a justiça do trabalho é pro trabalhador. Isso é um pensamento um tanto quanto antigo. A justiça do trabalho hoje em dia vem para respeitar o direito tanto do trabalhador como do empregador, que muita gente não sabe. O empregador também pode ingressar com ações contra o empregado. Então, a justiça do trabalho é uma via de mão dupla. A gente sabe que realmente, com o fim dela, a relação do trabalhador e empregador pode ser ainda mais desrespeitada em determinados aspectos. Não estou dizendo que todos os empregadores fazem isso, desrespeitam a legislação. Pelo contrário, a gente sabe que tem muitas empresas que respeitam e realmente tentam seguir a legislação trabalhista à risca. Entretanto, muitas outras não fazem. Se por acaso a Justiça do Trabalho for extinta, a gente não sabe qual vai ser a perspectiva de um trabalhador ter seu direito respeitado. Ok, deixa eu retomar a entrevista com o doutor Paulo daqui a pouquinho. Vamos acompanhar como é que foi o dia na Assembleia. Quem acompanha o noticiário sobre o Legislativo Estadual tem visto que os grandes debates em torno de leis e projetos andam cada vez menos frequentes. E na sessão de hoje não foi diferente. As conversas e pronunciamentos só tiveram um assunto: a transposição. Na primeira sessão, após a inauguração do Eixo Leste da transposição do Rio São Francisco em Monteiro, o assunto foi um dos mais comentados pelos deputados da Assembleia Legislativa. Essa obra está chegando à Paraíba, trazendo água, mas além de água, traz qualidade de vida, traz a certeza de dias melhores. O deputado Jeová Campos aproveitou para lembrar do Eixo Norte da transposição, programado para funcionar ainda neste ano, mas que, segundo ele, está num ritmo lento. A ideia é a gente politicamente mostrar ao Ministério de que existe uma lei, que é a Lei 8.666, que autoriza a contratação em caráter emergencial diante de uma necessidade inadiável. Nós estamos vivendo uma sequência de anos onde os açudes não são recarregados, açude seco, é o caso de Curema, é o caso do açude de Engenheiro Avidos, e não tem sentido ficarmos esperando, apenas que possamos ter a recarga pelas chuvas normais. A situação do sertão é extremamente grave. Esse eixo ele não apenas atende a Paraíba, mas atende o Rio Grande do Norte, o Pernambuco, o estado do Ceará. E aí nós precisamos sim, reiterar. O presidente da Assembleia, Gervásio Filho, também falou da transposição e disse que pretende ir a Monteiro neste fim de semana participar do ato público que deve contar com os ex-presidentes Lula e Dilma. Foi Lula, e eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso, que tirou o projeto da transposição de São Francisco do papel. Imagine que naquela época ambientalistas eram contrários, todo mundo lembra disso. Agora tem gente que tem medo de dizer, tem medo de relembrar, porque por conveniências próprias, por conveniências partidárias, por conveniências momentâneas, mas agradecer pessoalmente aquele que teve coragem de enfrentar políticos no Nordeste que eram contrários à transposição. Você veja que as águas do São Francisco vão salvar agora não apenas Campina Grande, mas diversos municípios na Paraíba.
A Assembleia pretende entregar um título de cidadão paraibano a Lula, numa sessão extraordinária em Monteiro. Não há nenhum problema, não haverá despesa alguma, porque poderemos fazer isso, inclusive no próprio palanque. Coloca lá os assentos dos deputados, instala-se a sessão, coisa rápida. Eu até sugeri, já que a autoria foi do deputado, à época, Zenob Toscano, hoje nós sabemos que a deputada Camila tem assento aqui na casa, para que ela possa fazer a saudação em nome do ex-deputado Zenob Toscano, a justificativa apresentada pelo deputado e, consequentemente, ela possa também entregar esse título ao ex-presidente Lula. Outro assunto que rendeu na Assembleia foi a reunião do PMDB, marcada para o dia 20. Teve deputado amenizando a crise interna do partido. Quem tem um Zé Maranhão, quem tem um Raimundo Lira, quem tem 3 deputados federais, 4 estaduais, o maior número de filiados na Paraíba, eu acho que, se entender internamente, vamos buscar os maiores espaços com condições de competitividade. É só buscar um entendimento interno. E só se busca um entendimento, eu acho, oferecendo uma contemporização. E é nessa linha que eu estou. Aí, na Assembleia Legislativa, a questão da transposição, mais uma vez, tomando conta dos debates. É importante esse debate na Assembleia, mas também houve votação, alguns vetos do governador foram votados hoje na sessão da Assembleia Legislativa. O deputado Tovar Correia Lima falou da importância de manter a união das forças políticas em torno das obras da transposição. É preciso continuar a cobrança para garantir celeridade no eixo norte e no ramal de Piancó. O primeiro tempo desse jogo foi jogado e já foi inaugurada a obra do eixo leste. O segundo tempo será do eixo norte. Nós já, a semana passada já fizemos isso, já há cobrança por parte do governo federal, nossa bancada federal de deputados e senadores, para que seja finalizada essas obras. Falta ainda um pouco, é bom que se diga, que se deixe registrado, a empresa que estava fazendo, a Andrade Gutierrez, ela abandonou a obra justamente por conta da Lava Jato, ela estava ou está envolvida na Lava Jato e abandonou a obra que estava funcionando a contento. Está fazendo uma nova licitação que foi feita, inclusive impugnada e etc. A imprensa divulgou bem isso, mas nós estamos aqui cobrando para que essa licitação seja feita mais uma vez e finalizada daqui para o final do ano, para que os nordestinos desta vez tenham não só água vinda da transposição e não só o eixo norte no que diz respeito à parte principal do eixo, mas também o ramal do Piancó. Pois é, vamos retomar aqui a entrevista com Paulo Vitor Souto, advogado, falando sobre FGTS de uma forma geral, mas principalmente das contas inativas. Paulo, ainda tem muita gente que confunde a contribuição FGTS com o desconto que é feito pelo INSS? Demais. Muitos dos nossos clientes, chegam no escritório comentando: doutor, o empregador descontou meu FGTS, mas não depositou. O empregador não desconta FGTS. É importante que o telespectador saiba disso. O FGTS é uma obrigação inerente do contrato de trabalho e que deve ser paga independente de qualquer desconto do empregado. Ele deve pagar esse valor diretamente na conta vinculada. Diferente, Hermes, do INSS, da contribuição previdenciária. Essa contribuição ela é arcada pelo empregador conjuntamente com o empregado. Então, tem que haver essa diferenciação. O FGTS é uma garantia depositada na conta vinculada. Em contrapartida, o INSS é aquela contribuição previdenciária que dá direito a benefício previdenciário como aposentadoria no futuro. Tá. Para ter direito a esse saque das contas inativas, o contrato tem que ser encerrado até 31/12 de 2015, isso, não é isso? Perfeito. E não precisa ser demitido por justa causa, mesmo que ele tenha pedido a demissão, também tem direito. Exatamente. Muita gente chega comentando, dizendo que foi demitido sem justa causa antes de 31 de dezembro de 2015. Nessa situação, a gente sempre esclarece. Se você foi demitido sem justa causa, o trabalhador já teve acesso aos valores das contas. Se por acaso houve um pedido de demissão ou uma demissão por justa causa, nesse caso, o trabalhador não teve acesso às contas. Por isso que elas são consideradas inativas e não tinham sido mexidas. Então, mesmo sendo pedido de demissão ou demissão por justa causa, o trabalhador terá acesso. Certo. Paulo, como é que o trabalhador pode acessar normalmente o FGTS? Hoje em dia, a legislação ela prevê diversas hipóteses de movimentação da conta do FGTS. Dentre elas, é possível que o trabalhador utilize os valores do FGTS para amortizar financiamentos, para dar entrada em financiamentos, para sacar, para
terem possibilidade de amortizar parcelas de empréstimos em diversas situações. O que muita gente confunde, Hermes, é a possibilidade de movimentar essas contas agora. Muitos trabalhadores chegam informando, dizendo que continuam na ativa, continuam trabalhando e não têm possibilidade de sacar os valores da conta do FGTS. Aí eles vêm perguntar, mas mesmo agora com essa questão de contas inativas, essa medida provisória, eu não vou poder ter acesso? Você poderá ter acesso aos contratos que estão ativos, se por acaso utilizar outras medidas, outros meios de acesso ao FGTS, como esses que eu acabei de mencionar. Ok. Bom, vamos a mais um intervalo e a gente volta em seguida com o terceiro bloco do 27 segundos. Vamos continuar conversando aqui com o advogado Paulo Vitor Souto sobre FGTS, sobre outras questões que envolvem diretamente o trabalhador brasileiro, o trabalhador paraibano. Fique ligado e a gente volta em seguida, é rapidinho. De volta com o 27 segundos, conversando hoje com Paulo Vitor Souto, advogado, especialista em direito do trabalho, e a gente conversa aqui sobre as contas inativas. São muitas dúvidas ainda que tem para esclarecer nesse processo. Quem não foi à Caixa Econômica pré-verificar, ainda tem muita questão para tirar suas dúvidas. Por exemplo, Paulo, é possível ter mais de uma conta inativa? É possível sim, Hermes, sem nenhum problema. É possível que o trabalhador tenha mais de um vínculo trabalhista e tenha pedido para sair de diversos dos seus empregos e essas contas tenham permanecido inalteradas, que não tenham sido mexidas na época, até porque não havia acesso a essas contas. Então, a partir de agora, se o trabalhador teve o vínculo encerrado até 31 de dezembro de 2015, ele, mais de um emprego, mais de uma conta, ele poderá movimentar todas. Quando a medida foi anunciada, Hermes, o governo não foi anunciada, ela foi ventilada, o governo falou em limites mínimos, limites máximos, limite de contas. Entretanto, o texto definitivo da medida provisória 763, eu até retifico o valor que eu falei, não 736, o texto final não houve nenhuma limitação. O trabalhador pode sacar quantas contas tiver, se forem inativas, e pode ter acesso a mais de uma conta, se for o caso. Quem é que não pode sacar? Hoje em dia, quem não pode sacar é quem permanece trabalhando. Por exemplo, se eu sou contratado em determinado local e eu tenho o meu vínculo contínuo desde 2014, 2010, 2012 e não tive a baixa nesse vínculo, meu FGTS continua sendo depositado e isso não é considerada conta inativa. Essa conta não poderá ser modificada, ser mexida, ser sacada por meio desta medida provisória. Os outros meios de saque continuam ativos, continuam valendo e é possível que o trabalhador tenha acesso. Mas como conta inativa, não é viável. Também não é possível sacar a pessoa que já sacou, quando foi demitida sem justa causa. Tá. Se tiver uma conta inativa, eu posso, no meu caso, também sacar o FGTS da conta ativa do emprego atual? Não, porque as contas são diferentes. Cada vínculo gera uma conta independente. Então, nesse caso, não é possível que você sacando o valor antigo, venha sacar dos vínculos que estão ativos. Tá. Há um limite para o valor de saque? Não, não há essa limitação. Nem mínimo, nem máximo. Então, valores que estão em contas inativas é possível ser sacado. Tá. Os valores, como é que se arrecada esses valores para a conta do FGTS? Existe algum percentual? Existe. O valor de pagamento do FGTS é o valor de 8% da remuneração do trabalhador. Então, o valor de 8% é depositado habitualmente, mensalmente, até o dia 7 do mês subsequente ao trabalhado. Todo mês o empregador deve fazer isso. O que é que acontece muitas vezes? Esses depósitos são feitos em atraso, esses depósitos não são feitos, mas é uma obrigação do empregador, o percentual de 8%, independentemente de desconto do trabalhador. Tá. Antes da medida provisória, qual era o prazo que tinha para sacar esse FGTS? O prazo para saque do FGTS, normalmente o FGTS é sacado. A grande regra, a maioria dos casos, ocorria quando acontecia a demissão sem justa causa, despedida sem justa causa. Nesse caso, o trabalhador, quando recebia a chave de segurança, quando tinha a baixa no seu contrato de trabalho, ele receberia munido da sua carteira de trabalho, do seu termo de rescisão, até a Caixa Econômica Federal para fazer o saque desses valores. Normalmente, não há um limite mínimo, o limite é mínimo, de 7 dias, se eu não me engano, após o término do vínculo, mas não há um limite máximo para fazer esse saque. Normalmente, no primeiro mês já é feito o saque. No primeiro mês já é feito o saque. Isso. Tá. Quais são os casos de multa de 40% para depósito do FGTS?
Todo o depósito de FGTS que é feito em atraso pelo empregador, ele é feito com multa, juros e correção. A multa de 40%, Hermes, ela é devida quando há uma despedida sem justa causa. Nesse caso, o empregador deve efetuar a rescisão do contrato de trabalho pagando a indenização num percentual de 40%. A multa, na verdade, é 50%. Muita gente não sabe disso. Mas porque 10% fica vinculado ao governo e 40% é destinado ao trabalhador. Então, nesse caso, esses 40% são devidos em caso de despedida sem justa causa do trabalhador. Certo. Quais são os prazos de pagamento? O prazo de pagamento do FGTS é até o dia 7 do mês subsequente ao mês trabalhado. O que muita gente não sabe é, se por acaso o meu empregador não depositou nesse prazo, ele vai poder depositar posteriormente? Ele tem alguma implicação, um prejuízo para mim? Não, vai haver um prejuízo para o empregador, porque ele vai pagar com juros, multa e correção. Entretanto, até mesmo após o término do vínculo, o empregador pode efetuar o pagamento do FGTS. Muitas vezes o trabalhador reclama contra o empregador e, nesse caso, pedindo o depósito que não foi feito durante o contrato de trabalho. Muitos empregadores recebem notificações e, quando têm ciência da reclamação trabalhista, vão depositar esses valores. É possível depositar depois? É possível, desde que observar essas penalidades. Há um limite para saque? Um limite de saque em relação ao FGTS, a conta inativa? Não há nenhum limite em relação a isso. Nem limite mínimo, nem máximo. Os valores, como a gente havia dito, são valores que estão em contas inativas, desde que sejam até 31 de dezembro de 2015. Nem mínimo, nem máximo a essa necessidade. Tá. No caso da empregada doméstica hoje, ela tem direito ao depósito do FGTS? Tem. Hoje em dia, o empregado doméstico ele é equiparado para quase todos os efeitos como um empregado comum, um empregado de empresas, como a gente costuma dizer. Havia diferenciação antiga, mas com a PEC das domésticas, esse direito também foi estendido a elas. E como é que funciona o depósito do FGTS para as empregadas domésticas? O percentual é de 8%, normal, como todo trabalhador. A diferença é que o empregador, além dos 8%, ele paga mensalmente, um valor de 3,2%, que já é a multa rescisória, a compensação da multa rescisória do FGTS. Ou seja, quando há uma rescisão do contrato de trabalho na doméstica, o empregador doméstico não precisa efetuar o pagamento da multa de 40%, tendo em vista que esse pagamento já é feito na continuidade do vínculo empregatício. Ok, a gente vai retomar a entrevista com Paulo Vitor Souto daqui a pouquinho, continuando ainda falando sobre questões trabalhistas. Tem a questão também do consumidor, o advogado Paulo Vitor atua também nessa área do consumidor. A gente vai esclarecer algumas dúvidas sobre uma medida aí que está sendo tomada pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que é a cobrança de malas, né, na aviação, a bagagem que você leva agora, as empresas de aviação podem cobrar e esse valor ainda não está estabelecido. Houve um liminar lá em São Paulo que suspendeu essa cobrança, mas a ANAC vai recorrer dessa decisão. A gente vai conversar também sobre isso daqui a pouquinho. O senador PMDBista Raimundo Lira deu uma declaração de que o governo Michel Temer tem feito muitas concessões em favor da Paraíba e que isso merece o reconhecimento do PSB, liderado pelo governador Ricardo Coutinho aqui no estado. O líder da situação na Assembleia, Vaz Bezerra, comentou esse assunto e minimizou, dizendo que boa parte dos investimentos liberados são herança da era Dilma. E nós temos que louvar aí a intercessão, a interferência do senador Lira. Eu já tive a oportunidade de fazer isso da tribuna e faço mais uma vez aqui. Houve a interveniência e nós tivemos aí aquele triste episódio do viaduto do Geisel, só foi liberado pelo puxamento de orelhas que deu o senador Lira, muita coragem, no ministro da Integração, Bruno Araújo, nosso vizinho aqui de Pernambuco. Então, em função disso, o governo central mudou um pouco o tratamento com relação ao governo, mas diga-se passagem, com o que já estava empenhado e assinado. Nós não tivemos aí novos projetos que o governo central pudesse ou possa, primeiro, assinar com o Estado e, consequentemente, passar qualquer repasse. Evásio também falou sobre a discussão de temas polêmicos para o governo na Assembleia, como a reforma da Previdência e um eventual processo de privatizações. São ajustes que são impostos pelo governo central.
desde a privatização das empresas de água, os estados que ainda detêm essa autonomia, energia elétrica e bancos estatais. Agora, todos conhecem o estilo do governador Ricardo Coutinho. Eu acho que a mais complicada será a reforma da Previdência. Eu devo dizer que o governador não conversou ainda com nenhum parlamentar, não conversou comigo a esse respeito, e vamos aguardar qual vai ser a sua decisão com relação a esses temas extremamente importantes, e quero crer que teremos grandes debates aqui, muito embora a oposição fique numa posição extremamente desconfortável, porque são orientações, determinações emanadas do governo central, inclusive de forma pública, afirmando o próprio presidente de viva voz, dizendo que os estados que não se adequarem, eles não terão as concessões ou o aval para contrair empréstimo e alguns benefícios do governo central. Ranieri Paulino permanece sendo a voz que prega a unidade dentro da executiva do PMDB, que a todo momento tem ameaças de dissidência. Hoje ele respondeu à provocação do presidente Gervásio Maia, que disse que o PSB está de portas abertas. A reunião está marcada para o próximo dia 20, estamos conversando agora mesmo no casamento do deputado Hugo Mota, né? Foi um momento, inclusive, muito amistoso entre todos nós. Lira e Maranhão ficaram divididos na mesma mesa, acho que conversaram demoradamente, acho que a data, inclusive, saiu, né, dessa conversa, né? Veneziano estava a maioria dos parlamentares da bancada federal. Eu não vejo assim, desse ponto de vista, assim, de lavagem de roupa suja. Eu acho interessante que o PMDB abra discussão. Estranho é os partidos que não discutem, né? No PMDB, qualquer um pode falar qualquer coisa. Você nota, né? E não tem aqui expulsão, não tem processo disciplinar. Ousa fazer isso em outras agremiações aqui na Paraíba? Ousa. Pense em fazer isso, um filiado, um deputado. O deputado uma vez falou aqui na tribuna, às vezes um pouquinho a mais, foi defenestrado da liderança do seu partido, né? Então você mostra como os postulados são diferentes. De fato, o PMDB tem que viver a democracia, não apenas no nome, mas internamente. O que eu levarei para a reunião da executiva, além, né, dessa tese de pacificação, de unidade, de estarmos sintonizados com o sentimento partidário, também um reforço aos núcleos partidários. Acho que nós temos que buscar, e quem mais tem isso é o PMDB, que é o militante, né? Hoje eu vejo alguns partidos, né, porque é circunstancial, porque está no governo, está muito forte, está trocando, inclusive, né, apoio por emprego público, né? O PMDB tem um público, tem simpatizantes, filiados de forma sustentável, né? Há muitos anos que reconhece no partido, na Paraíba especialmente, o que ele fez, né? Foi o governo que mais fez por água na Paraíba, foi o PMDB, na gestão Mariz Maranhão, Roberto Paulino. Então isso nos dá um lastro também de ter uma sintonia com a sociedade. Eu e Roberto Paulino para apagar brasas, apaziguar ânimos e contemporizar. E queria muito, né, que todos também tivessem esse sentimento. Lamentavelmente nem todos pensam assim. Aí, vamos a mais um intervalo aqui no 27 segundos. Na volta a gente retoma a entrevista com o advogado Paulo Vitor Souto. Agora vamos falar um pouquinho também sobre direito do consumidor. Aguarda aí, no quarto e último bloco do 27 segundos. De volta com o 27 segundos. Boa notícia para a educação de Campina Grande. Foi anunciado hoje o reajuste do quadro do magistério do município, que agora fica equiparada ao piso nacional. A coletiva de imprensa convocada pelo prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, foi para anunciar duas medidas. A primeira é sobre o reajuste do quadro do magistério do município em 7,64%, equiparando ao piso nacional. Será aplicado, repito, na totalidade do contra-cheque do servidor, que vai implicar um aumento mensal de R$600 mil por mês na folha da educação, e nós vamos aplicá-lo retroativo ao dia 1º de janeiro de 2017. Para isso, nós vamos usar já o início no êxito da arrecadação do IPTU. Como forma extra, nós vamos repassar o recurso este mês para aplicar retroativo da ordem de R$1.800.000, contribuindo com a educação, passando recurso extra, já que o Ministério da Educação apenas sinaliza com o valor, mas não repassa nenhum recurso para fazer jus
ao cumprimento do pagamento. O aumento vai beneficiar 2.080 profissionais, entre professores e técnicos. Representa a efetivação do direito dos profissionais do magistério a receberem o piso dos professores na data básica, em janeiro. O ano passado conseguimos honrar, como estamos honrando desde 2013, porém o ano passado, por questões financeiras, só conseguimos na data base do servidor municipal. O professor é um servidor, mas esse ano o prefeito fez um esforço muito grande e está garantindo o retroativo de janeiro, considerando a lei do piso e a data base de janeiro. O outro anúncio foi sobre a regularização de imóveis sem cadastro na prefeitura. Nós somos muito demandados na cidade por pessoas que têm uma propriedade, porém, de algum imóvel, uma casa ou um terreno, mas esse imóvel não é regularizado junto à prefeitura, junto ao cadastro da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Então nós vamos abrir uma possibilidade, sem aplicar nenhuma punição, de forma retroativa, muito pelo contrário, tentando ajudar o contribuinte, tentando facilitar a vida dessa pessoa que tem o seu imóvel, sua casa ou seu terreno, em qualquer local dessa cidade, mas que ele quer se tornar formal junto à prefeitura, mas não consegue. Então a gente vai colocar uma comissão especial de pessoas para atender esse cidadão ou essa cidadã que possui a sua casa ou o seu terreno, que não tem cadastramento, até porque ele é informal a relação dele junto à prefeitura. E ele não tem a garantia verdadeira da propriedade desse imóvel. Às vezes ele quer vender, às vezes ele quer deixar para um herdeiro, quer deixar para um filho, para um neto, para alguém da família, ou mesmo trocar um imóvel, permutar por outro, e não consegue, porque exatamente ele não está no cadastro da prefeitura. Para a realização do cadastro, que vai ser feito até o final do mês de abril, a prefeitura vai disponibilizar uma equipe nos bairros. E uma outra notícia de Campina Grande, agora sobre a festa do maior São João do mundo, é que na Câmara Municipal os vereadores querem promover uma audiência pública para discutir mudanças confirmadas pelo prefeito Romero Rodrigues. Antes mesmo do carnaval, o São João já estava em discussão na Câmara de Campina Grande. A questão é a privatização da gerência da festa. Por isso, o vereador Pimentel Filho solicitou uma audiência pública. O meu requerimento é pedindo uma audiência pública para sabermos como vai ser essa nova modalidade entre público e privado da maior festa de rua do estado da Paraíba, que é o maior São João do mundo em Campina Grande. Inclusive recebi um telefonema do próprio prefeito para ele inclusive sugeriu que ele mesmo gostaria de vir aqui e dar essa explicação. Então, mais do que é necessário, fica sabendo os próprios artistas, os comerciantes. Vai ser muito bom para saber como é que vai acontecer esse São João. Só que a realização da audiência está sendo questionada. Esse pedido de vista é porque não cabe, através do nosso conhecimento e as informações que nós temos, não cabe essa audiência pública sobre o gerenciamento do novo modelo do São João de Campina Grande. Por que não cabe? Porque é de competência administrar o São João e administrar todo o São João, ou terceirizar, ou criar uma PPP, é de competência exclusiva do Executivo. O prefeito esteve nesta casa na primeira sessão ordinária, se eu não me engano, 2 de fevereiro, e fez uma explanação. A Câmara poderia, naquele momento, ou em seguida, a Câmara ou mesmo a sociedade civil, quem quer que fosse, os órgãos interessados, as empresas interessadas no São João, poderiam ter interpelado o prefeito e pedido explicações. Só que no momento ele foi vencido. Existe uma licitação pública já aprovada, já divulgada no Diário Oficial, não tem mais o que a Câmara está discutindo. Eu acredito que seria importante que tenha um esclarecimento bem maior assim, para a população, porque o São João está dizendo, é o maior São João do mundo, né? E a gente espera assim, que venha um esclarecimento por parte dos poderes públicos para que a população fique mais atenta, para não trazer prejuízos para a gente que participa, que trabalha, que como esse São João gera muito emprego, direto e diretamente, então é bom o esclarecimento dos poderes públicos para toda a população de Campina Grande e da Paraíba. Ok, vamos retomar a entrevista com Paulo Vitor Souto, advogado, especialista em direito trabalhista e também atua na área do direito do consumidor. Paulo, é um assunto também que não sai do noticiário, né? Essa decisão da ANAC de permitir que as empresas aéreas cobrem
por bagagem dos passageiros. Isso fere o direito do consumidor, na sua visão? Ao meu entender, Hermes, totalmente. Tendo em vista que há um prejuízo nítido. Em nenhum momento a resolução da ANAC determinou que haveria uma redução no preço das passagens. Ao contrário, há apenas os valores que seriam cobrados, apenas a menção que seriam cobrados valores pelas bagagens. Mas não há a menção expressa, como bem ressaltou o Ministério Público Federal quando ingressou com a ação pedindo a anulação dessa medida. A OAB Nacional também já ingressou com a ação civil pública pedindo a anulação dessa medida, tendo em vista, além desses argumentos que eu acabei de mencionar, o fato de que também há a chamada venda casada. Muito possivelmente, isso pode ser considerado uma venda casada, tendo em vista que o consumidor vai ter que comprar passagem e, se quiser realmente levar maiores volumes, terá que pagar por isso, o que pressupõe uma venda casada. E fora os diversos aspectos que tem na questão da cobrança desses valores e nos empecilhos técnicos e a possibilidade de levar a bagagem na própria mão. Como, por exemplo, não há menção ao aumento do volume da bagagem, entretanto, não há uma menção ao aumento do espaço nas aeronaves. Eu fiz uma viagem semana passada, Hermes, que levando 5 quilos dentro da cabine, já não havia espaço para colocar as bagagens. Avalie se realmente o consumidor puder levar 10 e não houver uma modificação na estrutura das aeronaves. Como é que isso vai ficar? Verdade. A aeronave, quando está completamente lotada, cheia, praticamente uma briga, né, para você conseguir um espaço para colocar sua bagagem de mão naquela área. E os comissários exigem que aquele compartimento seja fechado. Exatamente. Não é? O que é prudente, né? Por questão de segurança. Claro. Entretanto, a ANAC ela defende essa medida sob o argumento de que outros países, inclusive o primeiro mundo, já adotam isso, a questão de competição, de melhorar a possibilidade de competir economicamente com as companhias de fora. É uma comparação desigual, né? Comparar a situação brasileira com os países da Europa, né? Isso. Se por acaso essa comparação for feita, devemos comparar salário mínimo, custos de vida, serviços que são oferecidos e vários outros. Não é possível começar essas mudanças de cima, tem que começar de baixo. Até mesmo a concorrência, as empresas aéreas aqui estão na mão de 5 ou 6 empresas, né, de grande porte. E você está sendo otimista, porque eu ainda nem visualizo essa quantidade de empresas. Eu restringo ainda mais, porque algumas elas voam em determinados territórios muito restritos, não abarcam o Brasil inteiro. Então a concorrência ela é muito limitada e, consequentemente, havendo essa limitação da bagagem, não vai haver essa promessa de redução das passagens. Tanto é que já houve a questão antigamente era obrigatório o fornecimento de alimentos em aeronaves, já foi cortado, já foi cessado. Em nenhum momento houve uma menção à redução de custos, pelo contrário, as passagens permanecem nos valores que eram cobrados antigamente. Teve uma certa... A ANAC parece que tentou uma certa compensação para o passageiro, né? Em algumas coisas, vamos dizer assim, muito frágeis, né? Como, por exemplo, se errar o nome do passageiro, ele pode remarcar sem pagar a taxa. Isso não passa de uma obrigação da empresa aérea, né? Eu costumo até brincar em relação a isso, seria cômico se não fosse trágico. Isso já deveria ocorrer naturalmente, uma simples modificação do nome do passageiro, isso não deveria ser uma obrigação da empresa, isso é um direito do próprio consumidor em fazer isso. Ninguém errou propositalmente. Então, realmente, essas compensações que você mencionou, como outros até de remarcação de passagem, são questões mínimas, perto do custo que o consumidor vai ter em ter que pagar a passagem. E outra observação que é feita pelos analistas em relação a essa questão, Hermes, é a questão de itens proibidos na bagagem de mão. Não é possível entrar com itens que são perfurocortantes, não é possível entrar com... Vidro de perfume, você não pode entrar, você não pode viajar. Exatamente, determinados volumes. A quantidade e volume, né? Pois é, então tudo isso tem que ser analisado e a ANAC não observa essas questões que deveriam ser básicas. Eu me lembro que quando minha filha era menorzinha, bebê, a minha mulher, inadvertidamente, levou uma colherzinha para mexer a comida dela, para dar a comida dela durante o voo. E foi impedida de entrar com uma colher, né? Foi detectado no metal, no detector de metal, e impediram.
porque ali é visto como um potencial arma. Perfuro cortante. Perfuro cortante. Nesse caso, a ANAC e as próprias companhias aéreas, elas continuam sustentando que a segurança vem em primeiro lugar. Nós concordamos com isso. Nenhum advogado, nenhum operador do direito, o Ministério Público Federal vai discordar disso. Agora, outras questões têm que ser analisadas, que são bem mais profundas do que o simples impedimento de carregar bagagens que sejam maiores. Pois é. Isso vem sendo também, por exemplo, se houver o chamado overbooking, ou seja, o avião tem mais passageiros do que pode acomodar. Você pode esperar pelo voo e a empresa não é obrigada a lhe colocar num hotel, a não ser que você só vá voar no outro dia, no dia seguinte. Quer dizer, é capaz de você passar o dia inteiro no aeroporto. São essas as intenções da ANAC, né? Infelizmente, essas são não só as intenções, como as medidas que já foram realmente tomadas pelo órgão regulador da aviação. Não vou dizer que são medidas que não são estudadas, pelo contrário, são, mas são medidas que realmente não visam o lado do consumidor. Elas estão apenas realmente tentando fazer com que as empresas tenham um maior potencial econômico, financeiro, para competir com outras que sejam de fora do Brasil. E até mesmo, uma das alegações é que eles querem atrair empresas de fora do Brasil para que possam voar dentro do Brasil, mas em detrimento de quê? Do prejuízo ao consumidor. E não é um nem dois, são diversos prejuízos que realmente têm que ser observados e não podem ser desrespeitados. Felizmente, o Ministério Federal, o OAB, os PROCONs e outros órgãos estão tomando medidas para tentar evitar esse prejuízo ao consumidor. Ok. Paulo Vitor Souto, queria agradecer sua presença aqui no 27 Segundos na RCTV. Muito obrigado. Desde já, sinta-se convidado em outras oportunidades para a gente conversar mais sobre esses temas. São diversos os temas de interesse da sociedade que você pode esclarecer aqui com a gente também. Muito obrigado. Eu que agradeço, Hermes, agradeço o telespectador e agradeço a confiança no nosso trabalho. E com certeza voltarei aqui, tá certo? Tá, com certeza. E o Paulo Vitor, lá na frente a gente vai ter aí também a participação do Paulo Vitor no Portal Correio, com certeza, trazendo mais um canal de interatividade com os nossos internautas, né? Já quem assiste Paulo Vitor na TV Correio também vai poder acompanhar pelo Portal Correio. Rapidinho, estamos fazendo aí, tomando as medidas necessárias para que ele possa estrear com toda a força aí no Portal Correio. Mais uma vez, Paulo, muito obrigado pela presença no 27 Segundos. Certamente, obrigado, Hermes. Obrigado ao espectador. Bom, chegamos ao final do 27 Segundos. Amanhã eu estou de volta aqui, 9 horas da noite, com o 27 Segundos. Até lá.